Fala galera de Zascope, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós acreditamos, nós sabemos que saúde mental é a mente de Cristo, é pensar como ele pensa, sentir como ele sente. E hoje nós teremos um papo especial que vai ser cura para você, que vai te estimular, que vai te edificar, que vai te capacitar para viver com a mente de Cristo. Mas antes da gente entrar no nosso papo, eu queria indicar para você esse livro incrível que acabou de sair da Editora Vida, do meu amigo Davi Lago, um livro falando sobre ansiedade, além da ansiedade. Ele vai falar aqui que a gente não vai viver sem ansiedade, mas a gente vai viver além da ansiedade, a gente vai aprender a enfrentá-la. É um livro incrível e você pode pedir o seu. Eu tenho certeza que vai abençoar. Nunca foi tão necessário nós falarmos sobre isso. É importantíssimo que você tenha acesso a esse material. Então, link da descrição vai ter aí. Adquire o seu, que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Bora pro podcast de hoje. Minha amiga Amanda Veras, que privilégio ter você aqui. Muito obrigado pela honra. É um prazer imenso para nós te receber e conhecer a sua história e ser abençoado pelo que você carrega. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, muito feliz. Tenho certeza que vai ser muito boa a nossa conversa hoje aqui. Amém, amém. Então, Amanda é casada há quantos anos mesmo? 16 anos. 16 anos com o Alciomar. que Nordestino tem que ter um nome nordestino exótico. tem que ter nome chique. Não pode ser. Não Eu sou pode, filho de né? nordestino. O nome da minha mãe é Iraceuda. Você Iraceuda. imagina já, né? Então, Não, lá em casa eu disse, olha, os meninos têm que ter nome normais, viu? Heitor e Rafael, por favor. nome chique. São nomes diferentes, diferenciados. Diferenciado. E 2 filhos, 2 palmeirenses, o Heitor e o Rafa. o Rafa, né? E é psicóloga e advogada também, né? Sim. Depois nós vamos saber essa Transição, história, né? essa transição, como foi. E, acima de tudo, é uma filha amada de Deus, Sim. cristã. E estava até me contando aqui nos bastidores como foi esse encontro com Jesus. Mas eu gostaria de começar por aí, né? Conta um pouco como foi sua experiência de entrega a Cristo, como foi o seu encontro com Jesus. O reino de Deus é simples. Eu costumo dizer que às vezes a gente que quer complicar as coisas. E aos 19 anos de idade, eu estava estudando, fazendo a faculdade de Direito, trabalhando, era bancária. E um dia, sabe assim, eu estava olhando para a minha vida, doutor, e dizendo assim, cara, tem alguma coisa faltando aqui, não sei o que é. E eu tinha uma amiga minha que ia muito para a igreja, porque ela queria se casar, e ela ia para a igreja de revelação. E eu achava aquilo tudo muito estranho, né? Eu disse, não vou para essas igrejas de revelação, não. E um dia eu estava passando na porta de uma igreja, que era a garagem de uma casa. E tinha ali umas cadeirinhas de plástico, eu achei tão interessante, eu disse, quer saber, eu vou entrar. E quando eu entrei, assim, foi a minha primeira experiência com Deus. Eu senti algo tão diferente, um acolhimento, uma coisa tão diferente. E eu comecei a chorar. Para o meu desespero, abaixei a minha cabeça. Nada. Tava todo mundo sentado ali e o ambiente, não sei, né? Naquela época, me tocou profundamente. Eu abaixei a cabeça, comecei a colocar o cabelo, assim, que vergonha. Eu tô chorando na igreja dos crentes aqui, meu Deus. E aquele lugar, assim, foi muito especial. Porque eu conheci ali Jesus de uma maneira simples. E eu saí muito impactada. Comprei uma Bíblia de R$10 e comecei a ler. E não entendia nada do que lia. E naquela época, né, eu tô te falando de algo que uns 22 anos atrás, não tinha um discipulador, era tudo bem diferente. Mas eu me lembro que nesse dia, quando foi feito o apelo na igreja, você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui à frente, eu tava com muita vergonha. E aí eu não fui, mas eu fiquei quietinha ali no meu lugar e fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu te entrego hoje a minha vida e eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que quem olhar para a minha vida veja você. E aí eu fui embora da igreja, mas na porta eu me lembrei de algo importante. A pregação tinha sido sobre Deus é o seu pai. E aí eu pensei, poxa, se eu pedir alguma coisa pro meu pai em casa, ele vai me dar. Aí eu voltei para a igreja, eu tinha saído, voltei, sentei, disse, Deus, é o seguinte, sou uma filha pidona, eu quero me casar. Eu quero um homem honesto, trabalhador, que me ame e me respeite. Amém. Levantei e fui embora.
primeira oração, depois de ter entregue, a oração de entrega, Isso, foi foi esse essa, pedido, né, esperta, de uma casada. filha. Aí o que aconteceu? Passaram-se 15 dias, a minha avó, a gente estava em casa arrumando as coisas para a ceia de Natal. A minha avó cai da escada, luxa o pé e eu vou para o hospital. Adivinha o que aconteceu? Conheci ali a resposta da minha oração. Cheguei no consultório médico, meu marido, ele estava terminando a residência médica, e aí ele estava num plantão que o colega tinha faltado, tinha dobrado a escala, estava já Então 48 não era nem horas, para ele estar não ali. era para ele estar ali. E aí a gente começou a conversar e tal, e eu comecei a achar ele muito atencioso, sabe? Muito atencioso. Não, o médico do plano de saúde da avó não é bom assim, não. Quando acabou, ele pegou a receita e disse: olha, é o seguinte, eu vou te dar aqui o meu telefone e o que você precisar pode me ligar. Aí ele entregou a receita e eu fiquei assim, toda sem jeito. Aí a minha avó, ela vai ligar, doutor, ela vai ligar, minha avó, já querendo casar a neta. Aí a gente pegou, nós fomos embora pra casa e tal. No dia seguinte, era dia 24, isso aconteceu no dia 23, dia 24 eu peguei a receita, né? E disse assim: Deus, eu já vou pecar, porque eu vou ligar pro médico pra saber como é que ele tá. Liguei. Deu caixa postal, era dia 24 de dezembro, umas 7 horas da noite, né? Deu caixa postal, ele tinha saído do plantão, batido o carro, Meu Deus. estava no trem, né, no metrô lá. Quando ele saiu, apareceu na época aquele, eu não sei se todo mundo vai conhecer aí, aquele Tim Ligou na época. Aí ele retornou a ligação e a gente começou a conversar. Ah, tudo bem, não sei o quê. Ah, você tá, não sei o quê. Só que o que tinha acontecido? Ele tinha ligado de manhã para casa da minha avó. Na recepção do hospital, ele escutou uma enfermeira falar para outra assim: ei, pega o prontuário da paciente, liga, fala que o exame está pronto. Aí ele disse: vocês têm o telefone das pacientes aí? Temos, doutor. Então pega o telefone da paciente. Elas, disse, é uma senhora de 70 anos de idade. Que nada, ele ligou para casa da minha avó, conversou com meu tio, e aí, nessa mediação, quando eu voltei, a minha desculpa foi: estou retornando a ligação. Uhum. Aí ele pegou, a gente conversou tal. Quando eu desliguei o telefone, ele disse: olha, boa noite pra você, boa ceia de Natal. Ele disse assim: não, minha família tá toda no Piauí, eu tô sozinho aqui. Bati o carro, vou dormir porque amanhã eu vou pro hospital. Eu disse: ah, tá certo. Poxa, se a gente não morasse tão longe, eu ia convidar pra você vir passar a ceia com a gente. Essa foi a conversa. Passaram-se 40 minutos. O que aconteceu? Ele chegou na casa da minha avó. Ele pegou o carro de um amigo baiano que estava num plantão, foi bater lá. E dali a gente começou a se conhecer, a conversar. Passaram-se alguns dias, né? A gente iniciou um namoro. E depois de menos de um ano, lá estava a paulista se tornando uma nordestina de Que coração. legal, uma piauiense. Piauiense. Que legal, que história de filme, né? É. É uma história de filme, daqueles filmes natalinos românticos, Romântico. Todo mundo gosta de misturado com o assistir. evangelho ali, né? Porque é um pai de amor respondendo a oração de uma E sabe como filha. foi o nosso primeiro encontro? Foi engraçado. Eu disse pra ele: olha, eu sou crente. E eu aprendi uma coisa na igreja que o pastor ensinou. Sabe, essa coisa genuína, né? De você estar ali e realmente com o coração disposto. Eu me Uhum. lembro que no culto ele tinha dito: olha, gente, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E aí eu disse pra ele: olha, eu tô indo pra igreja, eu sou crente. Se você quiser me encontrar, vá pra igreja. Aí ele saía 40 quilômetros de São Paulo, ia lá pra Santo André, assistia o culto comigo, voltava. E aí a gente ficou assim 1 mês e meio Sim, dessa forma. Então, assim, foi um movimento muito legal, porque a gente foi conhecendo a Jesus juntos, que nós dois legal, juntos. que legal. Muito bom, muito bom. A Nath estava dizendo aqui nos bastidores que Paulo caiu ali no Ah, caminho de Damasco, sua avó caiu para caiu da encontrar, escada. para proporcionar esse Esse encontro. encontro. Que legal, que legal. E isso foi 2006, 2006. Tava ali na graduação de de Direito. E direito. aí você foi lá para o Piauí, casou, enfim. Aí vieram Isso. os filhos, uma caminhada com Jesus. E você me contou que teve um câncer, uma mutação rara descoberta. Como é que foi essa história? Isso. Doutor, eu sempre questionei muito como é que Deus me amava. Uhum. Então, eu me lembro que o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia foi João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na época, a igreja que eu me converti, a gente tinha que, na nossa confissão de fé, chegar diante da igreja, né, confessar que entregava a vida para Jesus e ler o seu versículo, né, que você tinha Uhum. no coração. Mas eu falava aquilo da boca para fora, porque eu não entendia o amor de Jesus. Então,
eu sempre perguntava: "Deus, como é que você me ama? Eu não mereço", né, eu não entendi aquilo. E eu vim de uma construção onde eu não tive um acompanhamento de um discipulador, alguém para me ensinar, né. Uhum. E muito sedenta, lia a Bíblia, na época não tinha, assim, o conteúdo que a gente tem hoje e tal. E aí eu me lembro que, esses 7 primeiros anos de casado foi muito especial, a gente, viveu muito o casamento, eu, ele, né, tivemos nosso primeiro filho, o Heitor nasceu, veio o Rafa. E quando a gente completou 7 anos de casados, que foi em 2015, eu fiz uma pergunta para o meu esposo, eu disse assim: "Eita, mais um ano, né, 7, 7 é o quê? O encerramento de um ciclo, né, o 7º ano, descanso". E eu disse assim pra ele: "Poxa, às vezes as pessoas falam que o 7º ano é um ano de confusão, de briga, Tem aquela crise dos crise 7 dos anos. 7, como é que vai ser pra gente?", né. E ele disse assim pra mim: "Amanda, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, assim como os demais 6 anos, a gente vai permanecer junto". E a gente completa aniversário de casamento dia 12 de janeiro. Quando foi no carnaval, em fevereiro, a gente estava na praia, a gente vizinho ali de Fortaleza, né, fomos para essa viagem. Quando retornamos, eu comecei a sentir uma dor na minha barriga muito forte mesmo, e fui para o hospital, ele estava no centro cirúrgico, e quando ele desceu do centro cirúrgico, ele disse: "O que é que você está sentindo?". Eu falei: Meu abdômen está dilatado, está doendo". E a suspeita diagnóstica é que ele tinha dado um volvo, um nó, como se o meu intestino Sim. tivesse dado aquele nozinho. Aí o médico comigo, o nosso cirurgião, disse assim: "Olha, Amanda, você vai para o centro cirúrgico, às vezes, com a própria anestesia, esse nó ele vai diluir. Então você vai para casa hoje mesmo". Aí eu disse: "Tá bom, doutor". Pega o menino na escola, ajeita, organiza e tal. E aí o que que aconteceu? Eu vim de um ensino aonde eu não acreditava em dom de língua, nada assim, Uhum. né. Deus é meu pai, ok, está aí distante, me ama, mas eu não tinha relacionamento, é como Jó, né, eu ouvia falar de ti, e a situação do ano de 2015 me proporcionou "agora os meus olhos te veem". E aí eu me lembro que nesse dia, eu fui para o centro cirúrgico, meu esposo entrou no campo, estava ali dentro da cirurgia, e eles fizeram uma laparoscopia, Não colocaram a tomia, né, é, só os os fiozinhos, as as câmeras, tal. câmeras. E no meio do exame ele disse assim: "Olha, ok, tá tudo bem. Opa, um tumor". Aí você imagina. Aí meu marido: "Como é?". E aí eles viram que tinha crescido um tumor em volta da minha alça intestinal e comprimido o intestino. E ali ele estava, acho que é demasiado que fala, estava com muitas fezes e por isso que estava doendo muito a barriga. Uhum. E aí ele disse: "Olha, a gente vai parar a cirurgia, nós vamos trocar o campo cirúrgico, a gente vai fazer uma cirurgia aberta". Ela não teve preparo, então ela vai ter que colocar a bolsa de colostomia, vai ter que usar a colostomia, né. E você imagina, eu lá, sem saber de nada, Uhum. então amanhã eu vou estar em casa, Sim. e meu marido vendo tudo aquilo. E aí ele disse para o médico: "Doutor, aqui eu não sou cirurgião, né, faça o que tiver que ser feito". Mas paralelo a isso, eu tive a minha experiência com Deus, eu me via naquele centro cirúrgico. Então, eu me via ali sendo operada, via tudo aquilo ali, né. E era uma simbiose de amor tão grande que a relação humana que a gente tem, o amor que eu tenho pelos meus filhos, ele se torna ínfimo. É uma coisa que você olha assim, e eu fui experimentando a resposta à minha indagação: "Que amor é esse?". Uhum. E aí eu escutava Deus falar comigo: "Essa daí que você tá vendo no centro cirúrgico é só uma roupa que eu te dei, você é isso". Aí eu me lembro daquele versículo que diz: "O Espírito de Deus pairava sobre a terra", sabe, uma paz que excedia o meu entendimento. E aí eu comecei a ver o que aconteceu, eu comecei a ver eu com câncer, eu comecei a ver vários episódios que iam acontecer à minha frente. E aquilo foi tão impactante pra mim, porque enquanto a cirurgia estava acontecendo, o meu marido me disse: "Amanda, a gente fez uma Uhum. laparoscopia, abriu da pubis até aqui em cima, quando abriu a barriga, a gente tirou o intestino rompeu". Então, infecção, sepsis, assim, todos os riscos, né. Então, foi feita a colostomia, mas o risco cirúrgico era muito grande, o campo sujo, enfim, várias coisas. E, nesse meio tempo, eu batendo um papo ali com Deus, e fui entendendo, experimentando esse amor, e ele disse pra mim: "Volte". E eu disse: "Não, me deixa ficar aqui". Aí ele me perguntou assim: "E seu marido e seus filhos?". Sabe o que que eu disse? "Eles se criam". Aí da terceira vez ele me chamou pelo nome e disse: "Volte, Amanda". Aí eu comecei a escutar aquele "pip, pip", né. E até então aquela menina que não acreditava, né, no Espírito Santo, não acreditava em nada disso, fui abrindo os meus olhos e aí eu tive uma visão na UTI mesmo, eu vi uma tora de madeira muito grande,
na minha frente, um prego talhava essa tora de madeira. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uau. E eu acho que eu posso contar essa história assim, desde 2015 para cá, várias vezes, tá no livro, meu primeiro livro. Mas eu acho que a gente nunca pode se conformar, com a presença. Então, a reverência, o amor, é, eu acho que eu posso contar 500 milhões de vezes, sempre vai ser como se fosse a primeira vez, porque é como se eu experimentasse mais uma vez aquela dose de amor tão extraordinária. E aí eu acordei e vi, aí eu perguntei pro médico, eu vou morrer? Ele disse não. Eu disse, eu tô com câncer. Aí ele disse, nós encontramos uma lesão, a biópsia Porque foi durante todo feita. esse processo intraoperatório, você estava anestesiada. Toda, Você mais de estava 8 horas de cirurgia. desacordada ali, essas 8 horas, Eu acordei no todas dia seguinte. essa experiência com Deus, você inconsciente ali Sim, durante o sim, procedimento cirúrgico, se vendo sim, espiritualmente no totalmente. meio daquele processo e encontrando o Senhor. Agora imagina o nó na minha cabeça, porque Sim. eu falava, com quem que eu vou conversar isso aqui? Quem que eu vou dizer? E aí a gente saiu da UTI, eu passei o dia na UTI, fui pro quarto, e quando eu cheguei no quarto, um silêncio muito forte veio ao meu coração. Eu sempre fui muito comunicativa, muito Uhum. falante e tal. E aí, nesse dia, eu não conseguia falar, mas eu tinha uma paz. Eu acho que foi a paz que excede o entendimento. A situação não era favorável, emocionalmente não tinha condição, assim, mas eu não me desesperava, entende? Eu olhava para a bolsa de colostomia, uma paz que eu não entendia. E aí eu me lembro que eu estava no quarto, né, deitada já, assim, de noite, sem entender, né? Onde tinha um buraco em mim, tinha um, Um um cano. cano enfiado. E aí eu disse, Deus, o que é que tá acontecendo? E aí nessa hora eu tive uma outra visão. Eu via dois picos, duas montanhas muito grandes e um vale que permeava essas duas montanhas. Hum. E os meus pés, eles estavam bem juntinhos em cima desse pico, numa rocha. E eu dizia, Deus, e agora? Aí ele dizia assim pra mim, dá o passo, filha. Aí eu dizia, Senhor, tá de brincadeira, né? Hum. Se eu me inclinar, eu vou cair. Aí ele dizia assim, você tem que aprender a andar. Aí eu disse, tá bom. Dei o passo, quando eu dei o passo, vinha uma pedra, meu pé não descia 1 milímetro. Aí o Senhor falou comigo, a partir de hoje vai ser assim, são 12 passos que você vai precisar dar. Quantos ciclos de quimioterapia eu tomei? 12. 12. E eu fui experimentando, assim, sucessivas experiências que é como se Deus dissesse assim, você vai sair de cena aqui, você vai sair desse controle que você acha que tem, de toda a programação. Ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que resposta é essa? A vontade dele, que é boa, agradável, perfeita, a despeito do diagnóstico, a despeito da luta, a despeito da provação. E aí eu fui, sabe, eu fui entendendo que aquela menina que tinha sede por Jesus, que lia a Bíblia de 10 reais, que não entendia muita coisa, se lembrava dos versículos Uhum. bíblicos. E eles eram, assim, doses de esperança no meu coração, né? Então, aquilo ia nutrindo a minha alma, Uhum. ia me dando paz, e eu ia avançando cada um dos passos. E eu digo assim, que foi o 7º ano onde eu vendi as franquias que nós tínhamos, todo o recurso que vinha das lojas, e nada faltou. Então, o Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, provisão do que era preciso. Eu poderia gravar, assim, 300 podcasts, tantos milagres que aconteceram durante esse período. E eu fui experimentando esse amor, que independe das circunstâncias, que só quer o nosso coração. Uau, meu Deus. E talvez muita gente que está nos ouvindo aqui agora ou está passando, ou passou, ou infelizmente vai passar por situações parecidas como essa, com um diagnóstico, com um processo de quimioterapia. O que você sentiu? Quais eram as emoções mais difíceis de lidar e como aquelas verdades do evangelho foram encontrando essas emoções? Como é que foi essa experiência emocional e esse descortinar para aquilo que estava talvez no consciente, no intelecto, descer para o coração, né? Entrar num lugar mais profundo. Como que foram os sentimentos? Desafiadores. Eu não gosto muito, sabe, doutor, de florear as coisas, Uhum, porque a verdade muitas vezes ela é dura. sim.
A dor acomete a todo mundo. O salmista Davi, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu seja colocado para fora das muralhas, onde não vai ter provisão, aonde vão me jogar o resto de comida, onde eu vou depender do que vão me falar, onde as pessoas não vão querer me tocar, né? Onde eu vou estar naquela. O Senhor é comigo. Então, assim, é muito bonito quando a gente lê, mas é melhor quando a gente experimenta. E a gente não quer hoje em dia experimentar, porque Uhum. experimentar precisa o quê? Carrego no corpo as marcas de Cristo. Então, assim, eu entendi que essas marcas, elas não validavam a minha vida para o que o outro pensava, mas para o meu relacionamento pessoal e para o maior de todos os ministérios, que é a minha casa e minha família. Então, eu experimentei junto com os meus filhos todas as emoções. Eu vou pontuar aqui 3 situações que eu falava assim: "Gente, aí do céu, literalmente, ao inferno". Porque a quimioterapia, o que que é? Destruir as células, Uhum. boas e más. Uhum. Então, assim, tinha dia que eu não conseguia ir no banheiro, meu marido me levava no colo, eu tive leucopenia, né, então eu tive uma vez, acho que era nem 100 leucócitos, assim. Então, assim, cada episódio era uma coisa diferente que ia acontecendo. E a gente foi experimentando o que é a promessa que a gente faz no altar, né, na saúde, na tristeza, na alegria, na doença. E tudo aquilo foi tornando, era como se, assim, se eu pudesse dizer, a Bíblia, ela sendo Encarnando. encarnando. É, essa palavra. E aí, eu me lembro um dia que, por exemplo, né, eu falava assim: "Deus, como é que é? Eu tenho que estar feliz em toda e qualquer situação? Que Hum. felicidade é essa? Eu não tô feliz, eu não tô sentindo essa alegria. Eu sei que o Senhor tá comigo, mas eu não quero mais, eu quero desistir. Eu não quero continuar. Eu já não aguento mais a quimioterapia, eu não aguento ficar fazendo cocô pela minha barriga, né, eu sou uma mulher nova, como é que eu vou ter relação com meu marido, como é que eu vou criar meus filhos?". São questões que são muito reais e que a gente não fala, Uhum. porque é muito fácil e muito bom amar quando a esposa tá cheirosa, bonita dentro de casa. Mas quando ela tá com câncer, usando uma bolsa de colostomia, sem poder ser a mulher para o seu marido, a mãe para os seus filhos, e o seu marido tendo que se desdobrar para ser o provedor da casa, para ser o pai e a mãe, para entende? Então é como se tudo aquilo fosse gerando no meu coração momentos de desespero na minha alma, Uhum. né, de eu pedir para Deus: "Deus, me leva, eu já não aguento mais isso aqui, Senhor, não aguento mais". Mas todas as vezes que o desespero vinha, o consolo também chegava, o consolador vinha, né. E teve um dia que eu estava deitada, estava no 8º ciclo de quimioterapia, eu tive uma reação alérgica à quimioterapia, minha glote fechou, fui parar no hospital, muito complicado. Eu estava em casa deitada na cama chorando, sabe. E aí eu falei assim: "Deus, hoje eu desisto, me leva". Né. E eu escrevi uma carta para o meu marido. Então você que está assistindo a gente nos momentos de desespero, eh, saiba que você não é a última e nem a primeira pessoa a passar por isso. Saiba que existe formas e técnicas que você pode pedir ajuda para as pessoas te ajudarem. E minha psicóloga teve um papel fundamental, porque nesse dia ela chegou e disse assim: "Nós vamos escrever uma carta para o sofrimento e uma carta para a dor. Eu Uhum. quero que você escreva nessa carta tudo que você está sentindo". E aí eu senti e sentei e escrevi, sabe. "Deus, eu te amo, mas eu tô muito triste, porque eu não sei por que você deixou isso acontecer". E eu fui escrevendo muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Quando eu parei, meu pastor foi fazer uma visita nesse dia, e ele entrou no quarto e disse: "Ô, minha filha". Eu disse: "Eita, pastor, foi Deus que te mandou, né". Ele disse: "Por quê?". Eu disse assim: "Porque hoje foi o dia que eu decidi desistir". Aí ele sorriu e disse assim: "De jeito nenhum. Filha, a gente já andou tanto, de tão longe a gente já veio. Só que a gente como ser humano, Amanda, a gente gosta sempre de ficar achando que não é o suficiente, de que não fez muito, de que não é bom. Deixa eu lhe dizer, olhe para trás, 6 ciclos, a gente já subiu a montanha. Agora vai ser igual o carrinho de rolemã, você vai sentar em cima e descer ela". Então, assim, foi tão especial aquele movimento de externalizar o que eu estava sentindo Uhum. genuinamente e de ter um espaço de acolhimento sem julgamento. Então eu pude dizer o que eu sentia. E eu não era uma pessoa pecadora, horrível, fora da graça de Deus, Uhum. porque eu estava me sentindo daquele jeito. Porque eu estava revoltada naquela hora, porque eu não queria mais continuar. E aí surgiu o nome, Você Só Vive um Milagre Quando Não Desiste. Então, num Uhum. ambiente de impossibilidades, é o ambiente perfeito para o milagre acontecer. E isso só vai acontecer se eu perseverar e não desistir. E aí, nesse dia, eu deitada ali, né, todo esse movimento, a psicóloga veio, o pastor veio, minha mãe entendendo que eu estava ali ruim. Aí eu fui pro banheiro, estava tomando químio, comecei a vomitar, eu estava abraçada, assim, com o assento sanitário, chorando. Aí meu marido entrou no banheiro e disse: "O que foi?". Eu disse assim: "O que é que eu fiz para Jesus para ele me castigar tanto assim?", né.
A gente faz essas perguntas, só que elas não são politicamente corretas e nem Uhum. bonitas de serem Nem expostas, religiosamente corretas, né? né. E aí meu marido olhou e disse assim: "Você tá escutando o que eu tô falando? Olha o que eu tô sentindo. Deus vai me amar depois disso?" Aí ele agachou, assim, sentou do lado e disse assim: "Ele vai continuar te amando. Do mesmo dia que ele te amou, quando você fez aquela oração na igreja, e do mesmo jeito, quando ele te colocou no ventre da sua mãe. O que você faz ou deixa de fazer não vai mudar esse amor. Vem cá, isso tudo vai passar e a gente vai permanecer." Então eu fui entendendo que, a despeito das circunstâncias, às vezes a gente quer fazer muito. E o muito é só você ficar, é só você permanecer, né. E aí, voltando à história do pico que eu te falei, eu fui avançando cada uma das pedrinhas e o que tinha do outro lado ali, né, a Bíblia. E aí eu fui entendendo o quê? Que às vezes não é politicamente correto a gente falar o que sente. E à medida que eu ia expondo o que eu ia sentindo, eu ia dando um novo sentido àquele sentimento. Tem um livro do John Bevere, que é A Isca de Satanás, que ele fala, né, de sentimentos que não são bonitos, que a gente sente e não confessa, a gente não fala, a gente não busca ajuda. E aí, a partir de todo acompanhamento que eu tive com a minha psicóloga, né, com o pastor, toda essa equipe multiprofissional que vai para além da fisioterapia, do médico oncologista, corpo, alma e espírito sendo tratados, a gente foi experimentando a cura não só do câncer do corpo, mas também do câncer da alma. Uau! E eu vejo que pra gente, cristão, é mais difícil reconhecer, é mais fácil falar que tá doendo o corpo do que falar que tá doendo a alma, né? A gente externar, tá doendo a barriga, do que a gente dizer, eu tô desesperado. Traz consolo, né? A pessoa: É, "Ah, é? Deixa eu ver, deixa eu te ajudar." sim, sim. E expor a ferida do corpo parece que é mais fácil do que expor a ferida da alma, né? E quando eu olho pros salmos, eu olho para as escrituras, vejo que é terapêutico. É. E Deus não tem problema com sentimentos ruins. Deus não tem problema com desespero. Até porque Cristo sabe o que é esse sentimento. Ele experimentou também esse Cada um. desespero, a agonia da morte no Getsemane. Ele nunca negou sentimentos e eu até escrevi agora um livro sobre os salmos, né? Chama Salmoterapia. Te E acompanho, gosto. que legal. E eu acho interessante que os salmos eles são escandalosos nesse sentido, né? Todas as emoções estão expostas ali e isso é a cura, né? A cura é expor o coração para um Deus que expôs o coração dele a nós. E a gente não ter vergonha de expor sentimentos porque eles são desagradáveis, porque eles são desconfortáveis, porque eles nos envergonham, até a própria vergonha, o medo, o desespero, a inveja. Acho que quando Davi está ali fazendo perguntas difíceis para Deus, Senhor, até quando? O Senhor vai permitir isso e o Senhor vai permitir o mal. E aí ele fazendo orações que fala, meu Deus, como assim? O homem segundo o coração de De Deus, Deus. orando, pedindo para Deus quebrar o queixo dos inimigos dele. Senhor, aniquila-os. Olha, isso não parece muito cristão. Mas É. o que não é cristão é a gente reter o coração diante de um Deus que entregou o coração por inteiro, né? A gente fingir Que ele não tá que sabendo. ele não está sabendo, e a gente tentar maquiar o coração, né? Maquiar o coração não o trata, pelo contrário, maquiar o coração faz com que ele permaneça Sim. florescendo aquele monte de Raízes de sentimento. amargura. Exatamente, E exatamente. adoece, né, eu acho que assim, tem um salmo que é um dos meus preferidos, que é o Salmo 51. Após cometer adultério com Batseba, né, salmista Davi senta ali e descreve: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me expulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito." E aí ele termina dizendo assim: "Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão." Opa, quem? Os pecadores. Eu vou ensinar a eles. É. Então esse salmo, ele era o meu salmo terapia, que nos dias de agonia, de aflição da minha alma, né, fica aqui a dica, a palavra tem um poder de cura grande e efetivo nas nossas questões da psique. Então eu declarava isso de noite: "Deus, cria em mim, não me expulsa, eu só vou aguentar Sim. passar isso aqui, se o Senhor não me expulsar da sua presença, né, e me faz ter um espírito indesistível, inabalável, a despeito das circunstâncias." E você estava dizendo que talvez um ponto de virada aí foi escrever o seu salmo, né? Foi escrever uma carta, porque era esse o espírito do salmo, né? Era uma carta escrita
a Deus e ao sofrimento, expondo o coração. Talvez para o pessoal que está aqui nos acompanhando e está lidando com esses sentimentos dolorosos, como faz isso? Como escreve uma carta para o Carta sofrimento? terapêutica, vamos Carta lá. terapêutica. Eu escrevi 2 cartas na minha vida até hoje. Hum. 3. A primeira carta foi uma carta de desespero e de vontade de desistir. Essa carta eu escrevi para o meu esposo. Hum. E eu escrevi essa carta dizendo para ele o que ele poderia fazer se eu morresse. Hum. Quando eu tive a reação alérgica à quimioterapia, minha glote fechou e eu fui para o hospital, a morte ela é como se ela tivesse chegado bem perto. Eu costumo dizer, em analogias no consultório, né, que você imagina uma linha de trem bem grande. Então, episódios onde você experimenta a chegada do fim bem perto, você consegue ver a brevidade da vida e a ausência de controle que todos nós, né, não temos. Uhum. Então, quando eu vi essa linha tão grande, esse trem tão perto, a finitude, eu parei e disse: espera aí, o que vai acontecer se eu morrer? E aí, na minha carne e no controle, eu disse: vou orientar meu marido. E a minha primeira carta foi para ele, dizendo que como ele gostaria que ele criasse as crianças, ir para a igreja todos os domingos. Parece besteira, mas não deixe de levá-los. Deixa um porta-retrato meu, eles eram bebês, né? Então eu quero que eles cresçam sabendo que eu os amei muito. Eles tinham quantos anos? 1 ano e meio e 3 anos e Meu meio. Deus do céu. Eu vou te contar uma do meu mais velho já, da cabeça do gigante, me lembra? E aí eu escrevi pro meu esposo essa primeira carta. E o que eu descobri quando eu escrevi a primeira carta e fui entregar para ele, né? Eu escrevi e entreguei. Ele começou a ler, ele não continuou. Ele dizia assim: olha, loucura tem limite. Essa carta aqui, ela tá fora da realidade. Aí eu disse assim pra ele: não, eu preciso que você leia. Porque tem coisa aí que eu não tenho coragem de te falar. Mas eu consegui escrever. E eu preciso que você saiba o que tá acontecendo dentro do meu coração. Eu não consigo falar. Mas você só vai me ajudar se você ler. E aí ele leu a carta. E aí ele foi vendo que eu tinha muitas inseguranças, né? Eu falava assim: poxa, como é que é? A gente é um casal. Como é que vai ser no tratamento de câncer agora? Como é que vai ficar? Né? E eu descobri que existem formas de amar. Então a carta ela libertou algo importante, porque eu vejo que muitos casais às vezes desistem do casamento porque existe uma vida sexual que não é ativa, existem tantas questões, mas existem formas de amar. E adoecer e passar por essa situação foi como se eu pudesse comunicar para ele o que é, né, ser uma só carne. É a conjunção carnal? Não, é mais que isso. Então a gente foi vivendo essa primeira cartinha, né? A segunda carta, que também foi muito terapêutica, foi uma carta que eu escrevi, tem 3 anos, para o meu pai. O meu pai faleceu, teve um AVC dentro de casa assim que eu me casei. E eu tinha algumas questões com o meu pai e foi importante, foi a carta do perdão, foi a carta onde eu escrevi, chorei, li, reli, coloquei um soaking, coloquei ali Julie True, fiquei ali, orei, né? Espírito Santo traz ali. E eu fui para minha psicóloga com a minha cartinha. E a gente conseguiu identificar vários pontos onde a gente pôde conversar, onde a gente pôde falar sobre aquela carta, né? E outra carta, essa é secreta, essa carta aí tá guardada no coração, mas eu acho que a escrita, ela externaliza, muitas vezes, de uma forma clara e visível, o que eu não consigo falar e o que a minha alma Sim, sente. sim. Eu acho que o poder da escrita é tão grande que Deus podia escolher o jeito que ele quisesse para se comunicar conosco, mas ele escolheu revelar o coração dele por meio É. de uma palavra escrita que é a Bíblia, né? A revelação máxima. Então, escrever comunica o coração de um jeito especial, né? E talvez se a gente criar esse hábito de escrever as nossas emoções, escrever os nossos sentimentos para Deus, de fazer os nossos salmos, né? Esse livro é o diário aberto. É onde eu Sim. comecei a ver os sentimentos que eu tinha, né? E validá-los, mas não cultivar as raízes de amargura. Hum, Né? Então, retirar essas raízes de amargura, tratar, falar, trazer à luz, né? O que cura, Amanda? Se você Amanda, o que cura? O que me curou foi trazer à luz aos sentimentos que eu tinha é, e falar. Era o que Davi fazia. exatamente. E até fala dos seus livros, porque são 2 livros lindos,
conta para nós aqui o que cada um deles apresenta, para que todo mundo possa ter Pronto. acesso. Esse primeiro livro eu compartilho como eu conheci Jesus. Esse Então, aqui é Você Só Vive um Você Só Milagre. Vive um Milagre Quando Não Desiste. Tá aqui. Vamos deixar o link aí para o pessoal conseguir encontrar. Amanda Veras. Esse aqui conta o testemunho. Conta o testemunho, né? Como eu conheci a Cristo, desafios do casamento. Tem um episódio particular que eu gosto muito, onde eu compartilho aqui, que é quando Jesus fala assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino, né, dos céus. O que eu vejo? A criança tem uma singularidade, uma naturalidade. Às vezes a gente complica tanto para falar e a criança vai lá e fala. E quando eu já estava assim, há uns 4 meses no tratamento oncológico. Foram quantos meses, anos de Olha que tratamento? profético isso. 9 meses. 9 meses. 9 Uau. meses. E eu recebi uma palavra no começo do tratamento. Assim como um bebê é gerado no ventre de uma mãe durante 9 meses, Deus está gerando algo novo. Uau, Através meu disso. Deus. E aí um dia eu estava em casa e eu nunca tinha dito a palavra câncer. Porque se a gente falar assim, câncer, o que você sente? Sim. O que vem na sua cabeça? Né? Foi meu trabalho de conclusão de curso, inclusive isso. E as pessoas já pensam, sentença de morte, acabou, fim da vida. Né? E desmistificar isso é importante, porque quando você entra para um tratamento oncológico, né, você tem que ter muita fé, muita esperança, muita força para enfrentar os desafios que virão. Mas até então, eu só tinha dito câncer na hora que eu acordei na UTI. Doutor, tô com câncer? Não, a gente encontrou uma lesão, tal. Depois eu não falava mais. Então, quando alguém perguntava para mim, como é que tá acontecendo? Como é que você tá? Tô bem. Não, esse problema, essa questão, essa situação. É como um fantasma ali que não pode falar. deixar no escuro. Deixa. Escondido. Mas sonda e conhece o meu coração. E aí um dia o meu filho estava em casa e disse assim para mim: mãe, quando a nossa família vai voltar a ser normal? Aquela pergunta, doutor, me chocou. Né? Eu só não tinha feito psicologia. Ele Psicologia com 3 veio anos. 3 anos e meio. Meu Deus. Mãe, quando a nossa família vai voltar a ser normal? Aí eu parei e disse assim: meu Deus, o menino tá achando que... Meu filho, o que é ser normal? Ele disse: mãe, antes você brincava comigo. Agora a senhora não consegue brincar mais. Antes a senhora me levava para a escola, mãe. Agora a senhora também não leva mais. Antes a gente ia para a praia e agora a gente não pode mais ir. Você tá percebendo que nada era antes a senhora me dava, mas era antes a gente fazia e vivia. E aquilo tocou tanto meu coração e eu disse: tá, filha, é o seguinte, a nossa família volta a ser normal agora, porque ela nunca deixou de ser normal. Pega a tua bolsa, a mamãe vai te levar para a escola. Eu acho que era tipo Davi, quando o Espírito Santo vinha assim, sabe? Nessa hora foi uma força sobrenatural. Eu, mulher, gosta de bolsa, estava com a bolsa de quimioterapia, bolsa de colostomia, peguei outra bolsa e disse: vambora, menina, entra dentro do carro, vamos. E aí eu entrei dentro do carro, levando ele para a escola. Lá em Teresina, a gente tem uma ponte estaiada também. E quando a gente estava chegando na ponte, ele disse assim: mãe, eu tô sentindo uma coisa dentro de mim muito forte. E eu disse: o que é, filha? Ele disse: deixa eu descer o vidro do carro para eu gritar, para todo mundo escutar. Aí eu disse: meu Deus, o que essa criança vai gritar? Eu disse: tá bom, pode. Aí ele desceu o vidro e disse assim: alô, Teresina, você precisa escutar. Jesus curou a minha mãe. Uau. E aquilo foi uma gota de esperança tão grande no meu coração, né? Porque eu disse: Deus, é essa simplicidade que eu preciso ter. Um dia de cada vez. Aí ele disse: viu, mãe? Ele te curou. Ou seja, as coisas ordinárias do nosso dia a dia, quando elas são permeadas por amor, quando tem conexão com os nossos filhos, quando é de verdade, elas são tão extraordinárias que a gente manifesta o amor. É nesse ambiente, é nesse lugar que cura. Família, casa. E aí a gente chegou, estacionou o carro, na época, 2015, ninguém usava máscara, né? Aí a gente chegou, tava bem magrinho, eu tive nível 1 de desnutrição. E a gente foi entrando, a força do boi selvagem habitando em mim, não sei nem como é que eu tava andando ali. Quando a gente parou na porta da sala de aula, 3 anos e meio, ele abriu a porta e disse assim: ei, gente, vem aqui todo mundo. E todas as coleguinhas, as crianças diziam: vem cá, eu não disse? Eu tenho mãe. Ó aqui minha mãe, ó, eu tenho mãe, vocês estão vendo? Aí eu parei, eu já tava só Deus me sustentando ali. Aí eu olhei e disse: oi. Aí ele disse: agora peraí, mãe, a tia vai vir te ver também. Aí chamou a professora: Amanda, tudo bem? Eu disse tudo. Aí ele: vamos lá, mamãe, agora conte pra tia qual o nome do seu problema.
Doutor, eu parei na hora, eu disse assim: "Sangue de Jesus tem poder, esse menino não tá fazendo isso". Aí eu disse: "Deus, cala a boca desse Um menino, menino com Senhor". 3 anos e meio. Aí eu disse: "Dodói". Aí ele fez assim: "Hã?". Aí ele disse: "Não, mãe, o problema que a senhora tá tendo". Aí ele apontava pra bolsinha de colostomia: "O problema que a senhora tá tendo". Aí eu disse: "Não, Deus, não, não quero falar". Aí ele disse: "Diz, mãe, diz". Aí eu disse: "É dodói bem grande". Aí ele disse: "Não é esse, mamãe. Por que que a senhora não quer contar? Diz, mãe". Aí eu abaixei, um sussurro, né. Eu disse: "Câncer". Doutor, ele começou a pular. "Câncer, câncer, 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 câncer. Bora, mamãe, celebra, pisa na cabeça do gigante que Jesus já deu a vitória". Meu Eu parei. Deus! "Amém, meu filho. Deus já deu a vitória". Aí ele disse: "E por que a senhora ainda não aprendeu a pular?". Meu Deus! E naquele dia eu experimentei o que é alegria, o que é o vinho novo. Porque uma coisa é eu ter condições, trabalhar, proporcionar para os meus filhos, para minha casa, condições que eles possam experimentar uma alegria por algo que eu possa oferecer e ofertar. Uhum. Outra coisa é eles, quanto crianças, terem um relacionamento com o Espírito Santo, manifestarem a presença de Deus, né, e serem agente de cura dentro da nossa casa. Então, papai e mamãe, o seu filho, a despeito da patologia que talvez ele tenha, Deus pode usar isso também para trazer uma alegria nas coisas que estão tão simples, mas que talvez a gente não valorize o tanto que deveríamos valorizar. Meu Deus! E ele te fez expor Isso. um problema que estava Dá nome, né? A gente não tão dá nome. exato. E o que não é exposto não é tratado. O, o que não é nomeado é desconhecido, e o desconhecido gera insegurança, medo, mais raiva do que a gente está sentindo, porque a gente se vê mais vulnerável ainda quando a gente traz para a luz o perfeito amor. Traz Lança pra luz, né, fora. lança fora o medo, põe pra fora, pode enfrentar É. agora, né. E eu gosto sempre no consultório, às vezes eu escuto assim, né, as pessoas compartilharem das suas dores, e eu entendo, quando fala assim, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que Hum, choram. "Tô tomando antidepressivo, tô ruim, meu Deus, sou a pior pessoa do mundo". Quantas vezes eu já tomei também, tô aqui boazinha, passei, teve o desmame, foi importante, foi a muleta que eu usei para voltar a caminhar. E agora já passou esse processo, então a gente vai avançar, né, a gente vai acho que vai dando aquele olhar de compaixão. Você vai uhum, experimentando, né, a Christine Neff, sim, ela tem um livro que chama Compaixão, Autocompaixão. hum, E dentro desse livro tem um teste de autocompaixão muito legal para você fazer, tal. E ela fala muito sobre isso. A sim, gente quer exercitar uma compaixão, mas a antessala da compaixão é a autocompaixão. É uhum, você se perceber nesse lugar de que eu preciso sim, olhar para mim e dizer assim: "Ok, eu vou sentir essas coisas, eu não vou conseguir dizer", mas de repente Deus usa o simples para dizer assim: "Ei, nomeia, dá nome, é, fala aí", para poder superar. sim, sim. E eu acho que a compaixão ela é tão representativa do evangelho, né, que toda vez que Jesus ia fazer um milagre, diz lá: "E ele movido de íntima Compaixão. compaixão". Parece que tem um poder antecipatório de milagres na compaixão, inclusive na autocompaixão, nesse Sim, se olhar com os olhos de Cristo, né? E eu percebo que é como se padecer nos habilitasse a compadecer, né? É mais difícil a gente se compadecer quando a gente não padeceu. Quando a gente padece, quando a gente experimenta o sofrimento na carne, quando a gente sabe o que é padecer, né? Eu acho que Isaías 53 mostra isso, né? Que o homem de dores, Cristo, a resposta de Deus para um mundo de dores, sabe o que sabe. é padecer para poder se compadecer de forma plena, né? Em Hebreus 4,15 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que Se se compadece de compadece de nós. cada uma das nossas fraquezas. Ele sabe experimentar, e é nesse lugar de experiência que nasce a autoridade que Deus está nos dando para agora levar os milagres. E aí a oração do Salmo 51 que você tanto fez, né? De agora levar isso e ensinar isso e gerar vida a partir do ministério que estava sendo aberto, pela ferida que estava sendo fechada É. ali em você, fez mudar sua vida completamente Fez esse assim, processo. Nasceu outra pessoa. outra pessoa e
E também a transição, né, de carreira. Eu não entendi, assim, o que que era o meu chamado, qual era o meu Sim, até então você é propósito. advogada. Eu me graduei em direito, passei no exame da ordem, nunca me identifiquei com o direito. E Uhum. aí eu entrei no ramo do comércio, franquias, né? Então, durante o tratamento oncológico, a gente acabou optando em focar no Sim. tratamento. E quando eu encerrei, veio algo muito especial. Talvez possa ajudar você que está com dúvida aí na sua vida com relação ao seu propósito. Eu lembro que meu esposo chegou para mim e disse assim: Amanda, e aí? Acabou o tratamento, né? Dia 2 de novembro, eu fiz a última cirurgia da reversão da bolsa de colostomia. Ele disse: "O que é que você quer fazer da sua vida agora?". Aí eu parei pela primeira vez na vida, eu disse assim: "Espera aí, Jesus, o que é que você quer que eu faça?". Ah, Eu tenho essas conversas com ele, assim, sabe. "Jesus, o que é que você quer que eu faça? O que que é para eu fazer?". E aí veio no meu coração, sabe o quê? A imagem da minha psicóloga durante todo o processo. Ela me escutando, eu colocando ela para fora do quarto do hospital, ela chegava e dizia: "Olha, doutor, do jeito que a senhora veio, pode vazar, pode ir embora. Não quero falar". Aí ela calmamente sentava: "Tudo bem, vou só ficar aqui". E aquilo assim, foi me dando no coração um desejo tão grande, eu disse: "Deus, eu quero fazer isso por alguém. Eu quero um dia poder fazer isso por uhum. alguém". E aí eu falei assim: "Meu marido, eu acho que Jesus está me dizendo aí que tem alguma coisa de escutar a gente, de ajudar a gente". Aí ele disse: "Como assim?". Eu disse: "Poxa vida, Senhor, vou ter que voltar a ser aluna, estudante, vou ter que voltar para a faculdade". Ele disse: "É, minha filha". Eu disse: "Alciomar, você toparia eu voltar a ser estudante?". Aí ele disse: "É o que você quer?". Eu disse: "É o que eu estou entendendo que Deus deseja". Aí ele disse: "Com toda certeza. Não se preocupe, volte a estudar". E aí, aos 29 anos, 30 anos de idade, né, eu voltei para a graduação, fiz o curso de psicologia e, no meio desse curso, no sexto período, eu sempre fui muito desenrolada, assim, sabe, trabalhando desde cedo e tal. Aí eu disse: "Quer saber? Eu vou arranjar um estágio para mim". E aí nós tínhamos uns amigos que tinham uma construtora e eu pedi para ele se eu podia estagiar lá. Aí ele disse: "O que é que você vai fazer?". Aí eu disse assim: "Eu vou escutar as pessoas aí, praticar a escuta ativa". Hum. Aí ele: "Está certo". E eu comecei numa salinha de TI, tinha um monte de computador, coloquei 2 cadeiras, o doutor disse assim: "Todo mundo que quiser pode vir aqui na sala", tinha uma plaquinha assim: "Vamos conversar?". E aí era o espaço terapêutico, as pessoas iam ali conversar. E eu acho assim que é uma graça, é o raio de graça que o Senhor dá, né. As pessoas chegavam, sentavam, começavam a falar e de repente: "Eu não sei o que está acontecendo, mas olha". E aí foi indo, uma, 2, 3, daqui a pouco eu já estava escutando, era o 40º colaborador da empresa. Aí o dono da empresa chegou: "Amanda, eu não sei se você bota alguma coisa na água para o povo beber nessa sala. Eu não sei o que é que acontece, mas alguma coisa está acontecendo aí". Aí eu disse: "Sabe o que está acontecendo? As pessoas têm uma necessidade de serem escutadas. Espaço para escuta". E ali eu fui tomando, assim, gosto pela clínica e comecei um projeto, né, que o nome era Vida, Otimismo e Propósito, que hoje é a nossa clínica, né, que fica em Teresina, Instituto Vida, Otimismo e Propósito, um espaço aí de saúde integral plena, onde a gente tem todo o tratamento, tanto na parte de psiquiatria quanto de psicologia. Então, das dores, não despreze as suas dores, porque Deus está gerando algo lindo, né, para vir à luz, para nascer. Eu estava vindo no carro agora com o Felipe, né, gente boa demais. Fefe. É. E a gente conversou muito e tal, e eu disse assim pra ele: "Olha, esses dias eu estava assistindo, escutei uma passagem de uma pessoa explicando, dizendo assim, que tem um versículo da Bíblia que às vezes a gente diz assim, quando vai viajar, né: Deus abençoe a nossa saída e a nossa entrada. Bendito seja a sua saída, bendito seja a sua entrada". E a explicação era que essa palavra estava sendo dita para abençoar a entrada do bebê, a entrada do espermatozoide no útero, ali no ventre da mãe. Então, bendito seja a sua entrada e bendito seja a sua saída, ou seja, a sua concepção à vida, a sua saída à vida, né. E eu fui entendendo isso. Deus tem um propósito para cada um de nós, desde a concepção no ventre da nossa mãe. Ninguém vem ao mundo errado, enganar, nada disso. Deus tem um propósito bem ali. E aí a gente nasce com esse propósito. Agora é nossa responsabilidade abraçar, desenvolver e exercitar ele. E aí a gente encontra o sentido e o propósito da vida. Meu Deus, eu estou impactado. E esse papel da psicóloga, do psicólogo,
E eu queria te ouvir com relação a isso, mas eu vejo com algumas semelhanças com a própria ação do Espírito Santo de Deus, né? Porque a palavra Paráclitos é aquele que está ao lado, né? É aquele que está ali, é aquele que encoraja, é o encorajador, é o consolador, é o conselheiro, é aquele que ouve, mas também é aquele que fala. E eu acho que essa experiência com essa face de Deus, com esse consolo de Deus em meio ao sofrimento, te deu uma visão diferente de quem ele era, né? Uma visão muito mais próxima, ao lado de fato, né? No meio do vale ali, porque até o Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e ele está conosco nos pastos verdejantes, ele nos conduz às águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma. Nesse lugar de provisão, ele está conosco. Mas tem o vale, né? E Tem. no vale é interessante porque o começo do salmo diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então tá falando de Deus em terceira pessoa, né? Ele refrigera a minha alma, ele me guia às águas tranquilas, né? Tem um sujeito oculto ali que é em terceira pessoa, é ele, né? Ele. Mas no vale, Parece que é distante, né? é Ele. ele, é como se ele estivesse lá e eu aqui, né? Ainda que ele me dê tudo que eu preciso, Sim. ele tá lá e eu tô aqui. É. Mas aí chega o vale, né? E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale, e o vale é justamente esse espaço entre duas montanhas, né? Ainda que eu ande pelo vale, um Sei que passo sei. de cada vez, aí muda, porque diz, tu É. estás comigo. Agora vem pra segunda pessoa, né? Agora é assim, ó. É. É eu e ele, né? Uma proximidade. Então, eu vejo a sua trajetória sendo essa trajetória mesmo de encontrar entre esses dois montes uma presença tão diferente de tudo, né? A presença ao lado, o tu estás comigo e encontrando o consolo, a tua vara, teu cajado me consolam para poder chegar do outro lado e ter um banquete do outro lado, né? É. Preparas para mim uma mesa, Unge minha cabeça com óleo. exato, e Deus estava ungindo você para um propósito Amém. diferente, para sentar à mesa com muitas pessoas e para na mesa do seu consultório, para na mesa da sua clínica, do seu instituto, ou para a mesa com você em meio aos seus livros, desfrutarem dessa unção que foi liberada por meio desse processo, né? Um processo que eu acho que a sua trajetória, né? A gente, claro que poderia aprofundar muito mais aqui, mas a sua trajetória. Eu volto, doutor, Não, e volto. nós vamos combinar mesmo, um Parte 2, monte, um gente, não monte. é? Mas eu vejo um preparar de Deus mesmo de uma filha amada sendo preparada para cuidar de pessoas, né? Sendo preparada para derramar um óleo. Um óleo foi sendo liberado sobre você ao longo da sua vida e hoje esse óleo, essa unção, essa graça que Deus derramou sobre você tem sido vida para tantas pessoas, tanta gente que ao te ouvir entram nesse lugar de quebrantamento, de choro e Deus tem acesso ao coração, né? E você falou um pouco sobre transição de carreira e eu queria aproveitar isso porque esse é um desafio para nós em muitos momentos, né? Quando a gente, talvez a experiência de estar diante da morte, né? De ver a morte de perto, faz a gente questionar muito se a nossa vida está valendo a pena, né? E É. você disse que viu ali Deus talhando Na na madeira. madeira ali. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, a experiência da morte faz a gente, de fato, encontrar a vida e ver a vida, né? E falar, puxa vida, eu realmente estou vivendo a vida que eu preciso viver. E talvez a gente não precise esperar a morte chegar para fazer esse questionamento, ou a experiência de quase morte ali, para fazer esse questionamento. Essa falta de sentido, às vezes, o, puxa vida, será que é isso mesmo? E essa oração que você fez? Jesus, o que eu tenho que fazer, né? Simples, Talvez né? Sim. muitos de nós estamos vivendo hoje, muitos irmãos e irmãs estão vivendo essa crise profissional, vocacional, de propósito, e você lá na sua clínica tem vida, otimismo e propósito, né? Que conselhos você daria para alguém que está vivendo esse vazio de propósito hoje, precisa tomar decisões
Por onde começar a encontrar esse propósito? Tá. Assim, eu gosto sempre de dizer que essa pergunta ela, assim, abrange várias esferas, né. Então o que é que eu percebo hoje? Eu quando fiz direito, eu não fiz, né, a faculdade de direito por uma coisa que eu queria fazer. Hum, Então, na verdade, a minha família é muito simples, muito humilde. Nós não tínhamos ninguém que tinha graduado, ninguém que tinha feito faculdade. Eu tinha um tio, e esse tio tinha feito direito, prestado um concurso público, era concursado. Então, quem tinha dado certo na vida? O tio. O que que a gente precisa fazer, a geração abaixo? Imitar o tio. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu lembro demais que eu coloquei assim, letras, primeira opção. Aí eu risquei, apaguei. Disse: "Não, se eu for fazer letras, talvez não seja o que é. Vamos vamos copiar o que deu certo, né, e fazer direito". E aí eu coloquei direito. No primeiro semestre, eu vi que não era o que eu queria. No segundo ano, eu tinha certeza. Do terceiro, só a graça do Senhor para eu continuar. No quarto, eu digo: "Deus, tô perto de acabar". Acabou no quinto. Então, Amanda, foi uma perca de tempo na sua vida? Não, não foi. Foi uma graduação muito importante, né, mas não tinha um propósito genuíno. sim. É assim, aquela força do meu braço, deixa eu fazer o Uhum. que alguém fez Sim. para dar certo. E isso a gente pode reproduzir em várias esferas da vida. O fulano escreveu um livro, vou escrever também para dar certo. Lançou um produto digital, só que a gente tá vendo aí, gente, Hum. vou fazer também. Olha, não sei o quê. Então, assim, quando é pela força do braço, não dá fruto, né? Ou até dá. Ainda que dê resultado, mas resultado é diferente de fruto, né. Pronto. Fruto é vida. Entende? Então eu comecei a entender isso. Então quando eu terminei a faculdade de direito, aquela pressão, passei no exame da OAB e tal, eu tirei um peso das minhas costas. Tipo: "Pai, tá aqui, Uhum. eu fiz, eu sou formada, né, e tem alguém da família que o senhor pode se orgulhar também que agora é advogada", né. Não era o que eu queria. E eu vejo que hoje a gente tem, principalmente na região do Nordeste, que é onde eu moro, né, a gente tem muito forte isso, eh do que o estudo representa para, por exemplo, a minha cidade, Teresina, né, no Piauí, é um polo de saúde muito forte, mas de educação fortíssimo, fortíssimo. Então o estudo, ele possibilita as pessoas, a educação, a terem um propósito e um sentido na vida. Só que eu gosto de trazer a outra perspectiva, porque o dia que eu perguntei para Deus o que que ele tinha para mim, eu olhei para minha história, para o que eu vivia. Uhum. Então, espera aí, será que existe beleza no escutar alguém, né? Quando a gente para de reproduzir o que é do outro e a gente é autêntico, é o que o Martin Seligman fala, florescer no seu propósito, florescer. E aí eu fui entendendo que o direito tinha sido uma resposta de capacitação na força do meu braço, como se eu tivesse preparado o campo, arado a terra, colocado as sementes e ficado, vai chover, vai chover, vai chover. Só que eu fiz tudo na força do meu braço e a chuva não veio. E aí quando eu fui para psicologia, que tinha tudo a ver no simples, no genuíno, né, talvez a pessoa esteja assistindo: "Ah, mas ela orou, Deus falou com ela". Não, Deus já tinha mostrado através do que eu tinha Uhum. vivido, é estar atento aos próprios sinais da sua história. Então, ali eu falei assim: "Senhor, arei a terra, preparei, se o Senhor quiser mandar chuva, né, eu não quero fruto para mim, eu quero fruto para os outros". Sim. Entende? Então acho que essa é a grande diferença numa transição de carreira onde você entende propósito e sentido de vida, né, aonde o que você ganha de recurso financeiro, ele abençoa e você é um mordomo fiel, um bom gestor. Eu digo lá no Instituto Vóperes, o que que nós somos? Você é CEO, fundador, eu digo: "Não sou nada disso. Eu sou a mordoma fiel do Senhor neste lugar, ele não é meu. Então eu sou a mordoma dele aqui". O que que nós vamos fazer? Sempre trazendo essa perspectiva, né, para que as pessoas que estejam ali também abracem Uhum. essa visão, esse propósito, essa cultura. Então, se eu pudesse dizer, em resumo aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, você que está aí na transição de carreira, não sei o que eu estou fazendo, primeira pergunta, o que que te motivou a estar fazendo o que você está fazendo? Segunda, você consegue se alegrar em fazer isso, né? E a terceira, em quem, não, para quem isso vai servir? Porque um propósito, que o fim é você mesmo, Uhum. desconfie. Muito bom, muito bom. E como lidar com esse sentimento de desperdício
de vida, porque Igual frustração? essa frustração de que, poxa vida, eu gastei 5 anos de graduação, mais tanto tempo de vida, dinheiro, esforço, e aí, às vezes, percebo até uma insistência em algo que você sabe que não é o propósito de Deus para sua vida, por conta desse sentimento de, eu vou perder tudo isso, vai ser um desperdício de tempo, de dinheiro, né? Penso eu que esses sentimentos, quando você vai transicionar, que, poxa vida, Bem, tô soltando isso aqui, tô desperdiçando um investimento. Como você lidou com isso? Foi um desperdício? Você disse que não, mas como conversar dentro da mente com esse sentimento? eu era muito jovem, né, entrei na faculdade com 19 anos de idade. Então, uma pergunta me fez refletir muito, sabe. Uma pessoa perguntou assim: "Amanda, por que é que você não faz uma especialização e aproveita a faculdade?". Hum, Então, o que que acontece? Como lidar com a frustração? Não aproveite aquilo que não faz sentido para você, vai ser só uhum, peso, né. Vamos aproveitar o que eu fiz e tentar modificar aqui? Então, se eu quero viver o propósito de maneira integral, eu preciso muitas vezes, né, desistir de coisas que eu fiz até então, achando que eu estava construindo algo que era para uhum. ser. Então o desafio foi esse, foi voltar para a sala de aula, né, foi quantas vezes eu ia para a faculdade com meus meninos no braço, com chupeta, tenho foto de eu na sala de aula, a professora falando e o menino com a chupeta bem aqui, e eu tinha prova, não tinha o que deixar, tinha que levar. Então vai custar, né, então quando você olha e fala assim: "Espera aí, tá, vou transicionar de carreira, tem como aproveitar alguma coisa? Tem como", eu prefiro te dizer uma coisa, nesse ponto eu tinha decidido queimar os barcos, Uhum, né, então eu disse: "Deus, depois de tudo que eu vivi, eu não tenho para onde voltar. sim. Eu não quero ficar carregando coisa que não é para carregar, sabe. Vamos pegar aqui aquela trouxinha, vamos Uhum, colocar aqui, vamos ver o que que tem. Tá, tem a sim. Amanda que quer ser aceita. Opa, que é o título". E é interessante falar sobre esse história do título, porque essa história toda de: "Ah, vai fazer o que o tio fez, dá certo", né. Aí eu pensei o quê? "Tá bom, vou fazer a faculdade de psicologia, mas, nem dão tanto valor a psicólogo, olha só, então eu vou fazer dos 30 aos 35 a faculdade de psicologia, eu vou ingressar no mestrado, aí vou ser mestre. Depois eu vou ser doutora, fazer o doutorado. Aí depois eu vou fazer um PhD. Nisso tudo eu vou aprender inglês, para quando eu chegar lá", você tá vendo como o pensamento, Uhum, o que que eu estava buscando aqui? Agir conforme o padrão do meu passado, uhum. para validar, né. Validar o quê? A voz do meu pai: "Filha, você é boa, você é suficiente. Filha", né. Então, eu acho que esse ajuste na minha visão, ele veio quando eu falei assim: "Espera aí, eu estou fazendo a faculdade? Tô. Mas Deus, eu quero tanto fazer o mestrado", e Deus ele é bom, que ele permite a gente experimentar algumas situações. Então eu passei no mestrado, doutor. Fui fazer o mestrado, com a área que eu queria, que eu sonhava, e no primeiro dia de aula do meu mestrado, Deus falou claramente comigo: "O que você está fazendo aqui?". Aí eu disse: "Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, me nego. Quero", eu disse desse jeito: "Não, eu quero mestre em psicologia, porque aí eu vou ser boa, ninguém vai questionar o que eu tô fazendo". Hum, Olha a carne, né. E aí eu disse que eu estava sentada, a professora começou a falar, eu não estava escutando mais nada. Aí: "Filha, você vai insistir". Eu disse: "Não". Falei: "Não". Aí eu olhei assim: "Meu Deus". Fechei o computador, saí da sala. Fui na coordenação e disse assim: "Eu quero cancelar". Aí a a coordenadora disse: "Como é? Olha, eu já vi gente desistir, mas desse jeito não. Deixa eu te dizer uma coisa, não vou deixar você desistir, vai pra casa, pensa". Eu disse: "Não, eu tenho clareza do que eu quero. Não era pra eu estar aqui, eu tô desobedecendo meu pai". Aí ela disse: "Como é?". Ela estava entendendo nada. Aí ela disse assim pra mim, olha o que ela falou, uma mulher que não era cristã, né. Ela disse assim: "Você vai queimar o seu barco mesmo?". Aí quando ela disse ah, isso, eu disse: "Vou, você não tem volta aqui, a gente não vai te aceitar mais". Eu disse: "Tá bom, pode queimar". sim, Então eu acho que queimar aquele mestrado foi também dizer para o meu ego: "Você não me domina". sim, Né, eu submeto ao governo do espírito, eu quero estar aqui. Então, assim, são lutas que a gente tem, sim, sim. né, o título ele traz um reconhecimento, mas ele também traz um inflar do ego. É, É isso que você quer? É isso que você sim. precisa? Então, na transição de carreira, eu fui vendo o que fazia sentido para minha Você estava sendo vida. esvaziada
do ego ali para E a ser gente cheia do Espírito. sempre tem que ser, viu? Vou te É, contar, de vez em quando ele me esvazia, que nem aquela bexiga sai, tem né? que ser furado de vez em quando Vez para em sair o ar quando, vez do em ego inflado, quando, né? vez em quando. E eu acho interessante porque dentro dessa transição, não apenas de carreira, mas quando a gente precisa tomar decisões onde a gente vai entregar algumas Os nossos Isaacs, coisas, né? a gente vai oferecer sacrifícios ali, esse sentimento de que eu tô perdendo, que é da carne, né? Ele geralmente vem, mas uma coisa que eu descobri é que não há desperdício quando a gente tá entregando na cruz, né? Ninguém tá perdendo quando tá entregando para Jesus, né? Verdade. A gente tá. Eu nunca vi ninguém sair no prejuízo por entregar alguma coisa para Jesus, né? A gente sempre sai ganhando quando a gente entrega. Quando a gente perde para Ele, aí é que a gente ganha, né? Ganha. O verdadeiro vencedor é aquele que perde tudo para Jesus, que entrega tudo. E talvez o medo de perder faz a gente de fato perder, né? Porque a gente pode viver escravizado pelo medo. Poxa vida, foi um investimento de uma vida e agora eu vou Jogar perder, eu fora. vou jogar Jogar fora. fora. E aí eu me perco com medo de perder. Eu perco meu propósito com medo de perder alguma coisa. E hoje talvez o Espírito está movendo algumas pessoas para dizer, não tenha medo de entregar o que precisa De ser recomeçar. entregue, de recomeçar, porque esse é o poder do Evangelho, né? O fim não é o fim. O fim é o começo. O alfa e o ômega são uma mesma pessoa. Cristo Jesus é o princípio e o fim. Então você pode estar terminando algo, encerrando um ciclo, sem esse sentimento de desperdicei, de joguei fora, porque não há nada jogado fora quando está entregue a Cristo, né? Eu gosto de uma frase, se eu não me engano, é de Martin Luther King. Ele diz que tudo que eu entreguei para Jesus eu ainda tenho, né? Eu não perdi nada. Agora, tudo que eu tentei reter para mim, aí eu perdi. Então, eu não perco quando eu tô queimando os barcos por amor a Jesus, né? Quando eu tô deixando para viver o propósito. E eu queria para a gente caminhar para o fim, mas com muita dor no coração, porque. E aí quero já deixar o convite feito para você voltar muitas outras vezes, mas que você falasse um pouco sobre, após essa transição, o papel do psicólogo, o papel da psicóloga. Esse é um momento que a gente vive de uma sensibilização Sim. para essa temática, e você viu um pouco desse caráter de Deus em meio à psicologia, em escutar pessoas, em estar ao lado, em participar dos sofrimentos de alguém. E ainda tem bastante resistência, ainda tem muitos irmãos e irmãs nossas que desconhecem o papel da psicologia. E Ou você. dizem, vai pro banheiro orar que o Espírito Santo vai te curar. O Espírito Santo é meu psicólogo, Jesus é meu psicólogo, eu não preciso disso. E o que que você pode nos dizer sobre a psicologia a serviço do Evangelho, né? Certo. Como a psicologia pode nos auxiliar na jornada cristã e como te auxiliou e como você hoje, como psicóloga, como parte de um propósito de formação, de treinamento, de tratamento de psicólogos, como você vê a psicologia dentro desse ministério ao Senhor, dentro do cuidado com vidas, dentro da restauração de pessoas, o que ela serve ao Evangelho? Doutor, o senhor falou uma coisa que foi uma crise Uhum. grande para mim, né? Servir ao ministério. Então, eu achava que porque tinha feito psicologia, não podia servir, né? Como? É uma ciência, e aí vem outra crise também, porque o espaço de psicoterapia, você precisa ser ético, e a ética se manifesta naquele local quando você demonstra através dos seus princípios, né, a verdade, respeitando o outro e aquilo que o outro traz. Então, não é um espaço de aconselhamento, não é um espaço, é um espaço diferente. Então, isso foi gerando muitas crises dentro de mim. Ah, Deus, eu fiz psicologia e agora eu não vou poder falar de ti dentro do consultório, eu não vou poder, como é que vai ser isso? E eu fui entendendo que nós somos corpo, nós temos uma alma e um espírito. E a gente está aqui integralmente, não é? Sim. Então, eu não estou conversando com o senhor aqui, a sua alma lá na rua e o teu espírito lá do outro lado. É tudo junto.
Então eu fui entendendo que a psicologia a serviço do evangelho, a psicologia a serviço do reino de Deus, ela trafega, ela navega, ela acontece quando eu sou verdadeira, quando eu ajo com compaixão, escutando, quando eu respeito aquilo que é a dor do outro, ainda que diferente, de uma maneira muito diferente da minha, né? Eu exerço o sacerdócio, eu exerço o meu chamado, eu manifesto o reino de Deus naquele lugar. Eu fico pensando no salmista Davi escrevendo o Salmo 51 e um psicólogo ali na frente dele escutando ele. Tá certo. Que foi que eu fiz com Urias? Por que que eu mandei ele? Por que é Uhum. que eu fiz isso com Batseba? Olha agora a confusão que deu. Tá entendendo? Então é um espaço de acolhimento, ele é um espaço de escuta que permite a pessoa esvaziar sua Sim. alma, vomitar. E sabe por que que a gente, às vezes, profissional dessa área, não se contamina com o vômito da alma do outro? Porque estamos curados daquela questão. Então aquilo não me contamina. Então não é, tá floreando. Não. Eu fui experimentando e encontrando o sentido da cura da psique, cura da alma. Obviamente que existem as patologias, existe aquilo que é descrito no DSM-5, existe tudo aquilo que a gente pode, como técnica, aplicar para instrumentalizar aquela pessoa, para ela poder seguir em frente. Por exemplo, meu filho mais novo, de 10 anos, ele tem TDAH e altas habilidades. Então, eu vejo através da psicologia, é, é, como, faz assim com sua mão, como se como se a psicóloga dele dissesse assim, Rafa, você é uma criança, mas eu vou te ajudar, eu vou te entregar essa ferramenta bem aqui, segura ela que na vida adulta vai te ajudar. Essa também, olha, o autocontrole. E aí a gente vai dando para aquela criança, As dando para aquela ferramentas. família ferramentas para lidar com a impulsividade, Uhum. ferramentas para acolher a mim como mãe, Sim. que ele não se aquieta, não para, o que é que eu vou fazer? Não tô sendo uma boa mãe suficientemente, tá, sabe? Então, assim, eu tô entregando para ele Sim. ferramentas São ferramentas que vão me permitir viver o evangelho de um jeito muito mais pleno, né? e saudável, sem o Sim, jugo, sem o peso. sim. E eu dividia muito, sabe? Eu dizia assim, não, enquanto eu servi na igreja, eu tô servindo a Deus, mas aqui é secular, não existe Uhum. isso, É. entende? Então, a psicologia, ela é o quê? Ela é um instrumento, é uma ciência que ela é um instrumento que Deus usa para ajudar a pessoa a se curar das questões da alma. Eu vou dizer o que eu falo pro meu marido, que é o centro cirúrgico do céu. É. É onde a gente vai ali pegar a história, eu digo Muito pra ele, bom. olha, muito fácil você consertar o osso do povo. Ele, que isso, Amanda? Eu disse, quebrou, É. botou no lugar, vai pra casa, faz a ficha. Aí quero ver É, a consertar as fratura da fraturas da alma. alma. É. Aí é mais difícil. Então, É. assim, eu fui enxergando isso de forma ética, correta, né? E tentando a cada dia aprender. Não sei Sim. tudo, nem vou saber, mas naquilo que erro, tento pedir ajuda. Não sei, olha, né? Olha, não sei como é que a gente vai fazer nessa situação, mas nós Sim. vamos encontrar aqui uma forma. Sim. Muito obrigado. Não só pelas experiências, mas pelo que as experiências têm gerado, têm produzido de vida. E eu queria pedir para você orar. Orar por nós, orar por cada um dos irmãos e irmãs que estão vivendo dilemas pelos quais você passou, seja lidando com o diagnóstico, lidando com um processo terapêutico que pode ser no corpo, pode ser na alma, pode ser no espírito, enfim, mas lidando com angústias, com dores, com a vontade de desistir, você carrega essa mensagem do não desistir, do que Deus não desistiu, né? Do ir até o fim, do perseverar. Você tem uma autoridade para ser liberada sobre isso, mas também pelo que Deus tem feito através de você e por tantas pessoas que estão sendo abençoadas pelos livros. Inclusive, esse é lançamento, né? O É. devocional livre em 21 21 dias, dias. 7 princípios para uma jornada de vida plena em Deus. Muito bom, muito bom. E fica aí o conselho para que você adquira os dois e seja muito abençoado. Mas além do que tem sido escrito, além do que tem sido gerado, produzido, eu gostaria que você orasse, porque eu creio que a sua experiência carrega uma autoridade e pessoas Amém. serão visitadas a partir dessa oração. Então, por favor, ore pelos nossos irmãos que estão ouvindo, que precisam desse consolo do Senhor que você conhece bem. Amém, amém. Quero te agradecer, obrigado. Que conversa boa, né? Como eu fui aqui edificada também. Eu vou assistir esse episódio inteiro, porque você disse tanta coisa linda que eu vou anotar isso que ele está falando. Né? Então, obrigada por também ser esse instrumento de cura e permitir que pessoas tenham acesso ao conhecimento que transforma, que também liberta. E a você que está nos assistindo, diante da circunstância ou situação que você esteja vivendo, eu te peço, tenha calma,
busque ajuda, entender que Deus permanece no perfeito amor, a despeito da situação que você esteja. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível você entender que o que você viveu não qualifica quem você pode ser e se tornar a partir desse encontro com Jesus e das pessoas que Ele pode levantar para te ajudar. Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, nesse dia tão especial. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque as marcas que carregamos no corpo, não mais feridas, mas cicatrizes que declaram e manifestam a tua glória, Senhor. São razão, Senhor, são a demonstração, Pai, do teu agir, gerando cura, gerando esperança no coração de muitas pessoas. E eu oro, Pai, para que as palavras de hoje encontrem nos corações ansiosos, nas mentes cativas, que elas possam verdadeiramente, Pai, ser libertas. Ah, Deus, traz clareza, que elas possam encarar a verdade ao respeito delas mesmas, assumindo a sua identidade e passando Jesus pelo vale, crendo e sempre se lembrando que o Senhor é com cada um de nós em cada um desses lugares. Eu oro para que haja cura, cura na alma, Senhor, daqueles que estão oprimidos e aflitos, que recebam o toque do Teu Santo Espírito Consolador, que venha acolher, abraçar os corações, que venha, Deus, no centro cirúrgico da alma, aquele que o médico, o bom médico, que é o Senhor, venha extirpar as raízes de amargura, da ferida, de traumas que foram vivenciados. Haja aí o recolher de cada um desses fragmentos para que essas pessoas possam olhar para sua alma e, ao invés de enxergar os fragmentos de dor, vejam um lindo mosaico, né, construído pelas suas próprias mãos. Eu te agradeço, Deus, por esse dia tão precioso, tão especial. Eu te agradeço porque a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu te louvo, Senhor, e te exalto, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. Em nome de Jesus, a te oramos e a te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Obrigado, amém. viu? Obrigada, Obrigado. obrigada. Deus te abençoe. Obrigado por compartilhar, por abrir o coração aqui. Tenho certeza que essa conversa é cura para muita gente, como está sendo para mim, para todos nós que estamos aqui. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, você pode ser um instrumento de cura também, compartilhando essa conversa. Pedir uma gentileza para você. E eu tenho certeza que isso vai ser muito útil. Você pegar esse link e compartilhar nos grupos de WhatsApp aí da sua igreja, nos grupos de célula, grupo de mulheres, de jovens, de homens, no grupo da sua família, porque você não sabe, mas essa experiência pode estar sendo cura para alguém que você ama muito e precisa desse compartilhar. Então, compartilhe para você abençoar muitas outras pessoas. Essa conversa aqui carrega uma unção, carrega uma graça, carrega um remédio do céu. Tem uma cirurgia para acontecer em almas a partir do simples compartilhar, e isso pode abençoar. Então, compartilha, curte o vídeo para que esse vídeo seja espalhado, para que o YouTube mande para mais um monte de gente que você não conhece. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, porque aqui no canal nosso objetivo é deixar você mais parecido com Jesus, te dar ferramenta para isso. Tudo que a gente faz aqui é para que você se pareça mais com Jesus, inclusive aqui na nossa saúde mental também. E que você não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, minha amiga. Eu que te agradeço, doutor. Obrigada.